Se és português e és fã de wrestling, de certeza que já ouviste falar do nome do grande, do invencível Tarzan da Borda. O Tarzan é claramente o nome mais conhecido quando se fala em Portugal da luta livre americana Katsca. Luta livre americana Katsca era como se empregava o termo. Hoje é o wrestling. Mas na verdade, fora o nome, o que é que se sabe mesmo sobre o Tarzan? Os velhos, os bem mais velhos, ainda viram combates dele no Parque Mayer ou no antigo Pavilhão dos Esportes? E aqueles que são um pouco menos velhos, os tais boomers, ouviram a voz dele nas manhãs da RTP. Olá amigos deste canal 1 da Rádio Televisão Portuguesa, hoje de novo sem a famosa dupla Tarzan da Borda António Macedo, que continua a dar mergulhos na bela Praia da Rocha. E como eu, Tarzan da Borda, prometi a todos os jovens amigos que seguem apaixonadamente as duplas patadas e todos os golpes espetaculares dos tatancas, Virgílios e matadores, etc., que fazem deste desporto apaixonante o maior espetáculo do mundo. E depois tens as pessoas da minha geração que ouviram o nome, ouviram as histórias e também foram ao Wikipédia. E é verdade que esta informação que está agora no Wikipédia foi traduzida em todas as línguas e foi encontrada para tudo o que é sítio. Mas na verdade, de onde é que vem esta informação toda? O homem tinha uma malinha cheia de fotos, de artigos de jornais e coisas dessas que ele levava para os canais de televisão, para a rádio, e era assim que ele espalhava a palavra sobre a sua vida e a sua carreira. E segundo o X-Pac, quando a WWE veio cá a Portugal em 1993, o homem apareceu lá no backstage com a sua malinha. Promoções de publicidade, portanto em salas pequenas, portanto aí temos Lex Luger, Ludwig Borga. Isto é promoção para Cascais, para amanhã. Para Cascais, sim senhora. E temos o Sr. Telespectador, Razor Ramon. E este Undertaker. Portanto, Undertaker, portanto, mais uma E dentro da escrevem os americanos, elenco sujeito a alteracões. Exatamente. E na altura era na boa, né? O homem tinha fotos, tinha artigos de jornais, tu não tinhas net, então eu acredito que estavas no bacana. Mas o Tuga é um gajo confiado e é verdade que com o tempo as pessoas começaram a duvidar mais e mais das declarações do Tarzan. E é verdade que há coisas que dá para duvidar, sinceramente. Se eu posso fazer aqui um à parte, eu lembro-me que há alguns anos eu estava a trabalhar na SIC, estava a estagiar, e tínhamos uma espécie de arquivo onde podíamos procurar imagens antigas, e eu fui procurar pelo Tarzan da Borda, porque queria saber mais sobre ele, e eu lembro de encontrar uma coisa que foi gravada no ginásio dele, e havia uma foto na parede que dizia Campeonato do Mundo Los Angeles. E era uma foto da WrestleMania 3. Então é verdade que com isso consegue-se perceber que o bullshit meter do homem até que conseguia ser bastante alto. Mas será que tudo o que ele dizia era mentira? É isto que eu vou tentar responder neste vídeo. Vou agarrar nas 4 afirmações mais conhecidas do Tarzan e vou tentar confirmá-las ou desmenti-las. Número 1. O Tarzan lutou mais de 4.000 combates. Começamos logo com uma matemáticazinha. Numa entrevista que o Tarzan deu à RTP nos anos 70, disse que começou a treinar wrestling em França quando tinha 19 anos. Isto seria 1954. Mas também, segundo ele, enquanto ele estava em França, ele treinava para ser lutador, mas não lutava, não tinha combates. Ele naquela altura era dançarino no Lido. E diz que só começou a carreira dele em combates quando foi para a Alemanha. E então aí foi aí que o empresário me contratou, deu-me um contrato de lutador, embora não fosse para lutar. Ele era empresário de balé e eu fui num balé fazer figuras artísticas. Durante um ano foi assim que passei, era bailarino, que era triste. Mas claro, eu não nasci para ser bailarino. E se procurarmos na internet, os combates mais antigos que conseguimos encontrar do Tarzan são na Alemanha, nos últimos dias de 1958. E para o fim da carreira, tudo aponta para 1981 como sendo o último ano de carreira do Tarzan. Se eu arrondar para 1959, já que os primeiros combates dele foram nos últimos dias de 1958, e calcular o número de dias entre o 1º de janeiro deste ano e o 1º de janeiro de 1981, temos cerca de 8.000 dias. Isto significa que o Tarzan teria de ter, durante a carreira toda dele, lutado dia sim, dia não. O que de facto sim é difícil. Mas
estamos a falar do wrestling europeu. E na altura, especialmente em França, onde ele lutou muito, era comum haver não só combates todos os dias, durante meses, que era o formato de torneio, e também não era raro haver lutadores a lutarem 2 vezes na mesma noite. Uma vez num singles match, num combate singular, e uma segunda vez num grande combate de equipas final. Então, 4.000 combates. É difícil? É. Mas não é impossível. E como não há nada na internet ou em livros ou em qualquer coisa que possa me permitir de confirmar ou desmentir esta informação, esta vai ser a única declaração de Tarzan que eu não vou conseguir responder neste vídeo. Por isso, esta vai ficar em aberto, ou acreditam ou não, a escolha vossa. Eu não gosto de brigar com o público, nem nunca gostei na luta livre, porque eu gostei sempre de impor a minha vontade. É uma vontade séria e honesta para com o público. Eu acho que as pessoas que me conhecem, que me estudaram, aquelas que sabem ver a diferença entre o preto e o branco, farão o julgamento das palavras que eu acabo de dizer aqui. Número 2. O Tarzan Taborda nunca foi derrotado. Bem, esta é fácil de responder. E é falsa. A informação é falsa. O Tarzan perdeu sim combates durante a carreira dele. Mas ele também nunca afirmou o contrário. Esta informação foi mal traduzida e depois foi copiada e colada em tudo o que é sítio e tornou-se parte da lenda dele. Mas ele nunca afirmou isso. Esta informação foi tirada daqui. Isto é o livro do Tarzan Taborda, que saiu em 1992. E ele, nas primeiras páginas deste livro, tem um ligeiro recap da sua carreira, vamos dizer assim. E ele diz: ganhei, entre outros, além de nunca ter perdido em território nacional, mais de 95 dos perto de 4.000 combates que disputei. Isto, basicamente, significa o que significa. Ele nunca perdeu em Portugal. E é verdade que todos os resultados que eu encontrei de eventos em Portugal nos anos 50, nunca vi nenhuma derrota do Tarzan Taborda. Mas no estrangeiro, claro que houve derrotas. Ele até menciona algumas no livro e vamos falar dela daqui a pouco. E até os primeiros combates que eu procurei, que eu falei há bocado, de 1958 na Alemanha, são derrotas para o Tarzan. Por isso, número 2, é errado. O Tarzan, sim, perdeu combates. Foram poucos, mas ele também nunca afirmou ser invicto. Isto foi informação que foi mal reportada. Penso que fui realmente muito conhecido e tenho a impressão que quase durante ao menos uns 4 anos seguidos nunca fiz nenhum combate sem ser como vedeta principal. Número 3. O Tarzan Taborda apareceu num filme com a Brigitte Bardot. Este pode parecer engraçado, eu sei, mas a verdade é que era um dos claim to fame maiores do Tarzan. Ele sempre disse que não foi só lutador, também apareceu como dançarino no Lido e também teve uma carreira de ator em Hollywood, mas também em França, onde ele viveu muitos anos. E foi em França que ele apareceu num filme com a Brigitte Bardot, que, para quem não conhece, na altura era um bocado a Marilyn Monroe europeia. E eu fui procurar, e é verdade que no livro dele, ele menciona que o filme onde ele aparece com a Bardot é um filme que se chama Les Amours Célèbres. E eu fui à ficha técnica do filme, porque ele dizia ser um algoz num filme. Para quem não sabe o que é um algoz, eu também não sabia. Pelos vistos, é quem na Idade Média aplicava a pena de morte. E isto em francês chama-se um bourreau. Só que na ficha técnica, o bourreau... Viram como eu, isto não é o nome de Tarzan. Mas é verdade que não se pode acreditar em tudo o que se lê na net, não é verdade? Então, a melhor coisa a fazer é simplesmente ir ver o filme.
número 4, o Tarzan Taborda lutou em frente a Saddam Hussein. Esta é ainda hoje uma das afirmações do Tarzan que menos gente acredita. Segundo ele, um dos combates mais importantes que ele teve na carreira foi uma luta em frente ao louco ditador, isto são palavras dele, em frente ao louco ditador Saddam Hussein, num combate que aconteceu num estádio em Bagdade, no Iraque. Ele menciona muito rapidamente este acontecimento no livro. Tarzan Taborda pisa finalmente a relva do Estádio Olímpico de Bagdade, em árabe Al-Shahab International Stadium, mas só pisou relva no espaço que estava bem guardado no meio do relvado, só reservado aos membros do governo e do Conselho da Revolução Iraquiano, porque até lá chegar, tinha caminhado sobre os corpos dos espectadores que eram selvaticamente abatidos pelas coronhadas de espingardas e metralhadoras do exército iraquiano. Isso a fim de abrir caminho para Tarzan Taborda passar para o ringue para combater com o famoso ídolo e campeão do Iraque, Adnan Casey. Disseram que tinham vendido 150 mil bilhetes, mas que estavam no estádio e tudo de pé, colados uns aos outros como sardinha em lata, mais de 160 mil pessoas. Tarzan Taborda perdeu o combate, como não podia deixar de ser. Quando eu li isto no livro de Tarzan e percebi que o lutador que ele enfrentou era o Adnan Al-Casey, que alguns de vocês podem ter conhecido na WWF mais tarde como General Adnan, fui procurar sobre isso porque eu nunca tinha ouvido falar de wrestling no Iraque e descobri que o Adnan também tinha um livro, também tinha uma autobiografia. E então fui procurar na autobiografia para ver se encontrava algumas menções do Tarzan. E a verdade é que, mesmo não sendo mencionado pelo nome, temos no livro duas fotos do Tarzan Taborda, uma onde ele está referenciado como sendo o campeão do wrestling de Portugal, e também a forma como o Adnan descreve os combates que ele tinha na altura no seu próprio livro, até coincidam com a forma como o Tarzan Taborda descrevia o ambiente no seu. I settled into a groove where I did about 2 big matches a year. From a business perspective, I had a monopoly on professional wrestling. I was the only professional wrestler in Iraq and really throughout most of the Middle East. I had to bring all of my competition from either Europe or America. The guys I brought in loved it, because I paid them more money than they would make anywhere else. And the locals loved it, because it gave the whole thing an international flavor. I never lost a match in Iraq either. I was untouchable, and everybody who came in to wrestle me knew what the outcome was going to be. It was a job to them, and as long as the check didn't bounce, they didn't care. Believe me, they did not want to win, because they knew that if they did, they might be shot dead, right there in the ring. Eu não digo que o Tarzan Taborda não exagerou em algumas das coisas que ele disse no livro dele. Como nós sabemos, o Tarzan Taborda era uma daquelas pessoas, como se diz em inglês, que doesn't get the truth get in the way of a good story, é verdade. Mas na realidade, o que ele diz no livro dele, e os números, as 160 mil pessoas que ele diz que estavam lá no livro dele, são números que ele diz ter ouvido do governo iraquiano. E o governo iraquiano, sendo uma ditadura, também pode mentir nos números. Mas de facto, acho que é provado que aquele combate aconteceu e que então acho que podemos confirmar e dizer com certeza que esta afirmação do Tarzan Taborda é real. E é tudo para o meu vídeo. Queria agradecer a vocês que o viram todo. Se gostaram e querem ver mais vídeos comigo a falar da história do wrestling, por favor deixem o like e digam-me nos comentários se querem que eu faça mais, ou se não quiserem que eu faça mais, podem me mandar à merda. E para quem não saber, eu sou lutador de wrestling também. Para quem quiser ver os meus combates, pode ir a ctwportugal.com e comprar DVDs, ou pode ir a iwtv.live e streamar os shows todos do CTW por 10€ por mês. Isto é tudo para mim. Agradeço mais uma vez e fiquem bem.